Colabore com a doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. Bom, estamos falando com o Dr. Fiorini sobre reencarnação. No bloco anterior, Dr. Fiorini, nós estávamos falando um pouquinho, né, do uso da grafoscopia, grafotecnia, que é o estudo da escrita. Perfeito. Certo? Bom, então, Giovana, foi feito com relação a somente as letras do Chico Xavier, utilizando a mesma técnica policial, vamos supor, para identificar um bilhete de um sequestrador ou de um indivíduo que falsificou um cheque, é o mesmo processo. Só que nunca foi utilizada essa técnica atual hoje da ciência forense, que é a criminalística, para se comprovar a reencarnação. Então, o que nós fizemos? Eu levei essa moça, que é paranaense, que se dizia ter sido a encarnação lá da poetisa, e o próprio perito fez um ditado para ela, número, falou, olha, você escreva aí 5 vezes o número 1, por exemplo. 5 vezes o número 2, depois fez um ditado para ela e comprovou-se. Depois, comparando-se a letra daquele ditado que fez para essa moça que mora lá no Paraná, que se dizia ter sido essa poetisa no passado, no século XVIII, mais ou menos, e comprovou-se que a letra dela era idêntica à letra daquela poetisa. Mas não foi utilizada a impressão digital nesse caso? Não, porque não encontramos a impressão digital, porque já tinha passado muitos anos e não conseguimos nenhum documento que houvesse essa impressão digital. Então, comprovou o mesmo espaçamento da letra, a mesma bitola, né? Todos os itens necessários para dizer um perito que a letra seria daquela pessoa. Certo. Bom, teve algum caso que teve, que teve mesmo a impressão digital? Olha, vieram inúmeros casos com referência à impressão digital e o perito ele encontrou o mesmo padrão datiloscópico, mas o que não encontrou nenhum ponto identificador, nem individualizador. Então, para nós, isso não gera como prova, né? A única prova que nós encontramos em toda a pesquisa foi com referência à letra, inclusive os pesquisadores que gostam dessa linha de trabalho, principalmente a respeito da reencarnação, eles devem explorar mais com respeito à letra e com respeito à fisionomia do rosto. Certo. Mas com relação à impressão digital e com relação às assinaturas genéticas, que é o DNA, não foi comprovado a reencarnação nesse aspecto. Certo. Bom, a impressão digital, ela data de quando? Para existir você diz nos arquivos públicos? Isso. Olha, num prazo aqui no Brasil em torno de 100 anos, mas na verdade foi através de Juan Vucetich, que era um argentino que introduziu aqui na América do Sul, né, América Latina, a impressão digital. Então precisaria ter um desencarne, um reencarne relativamente rápido, né? Justamente, mas eu acho que, como falei, essas reportagens que eu publiquei no início do livro, são apenas reportagens sensacionalistas, não há como provar a reencarnação nesse aspecto. O que, por sinal, foi um alívio para mim, porque imagina hoje uma reportagem nesse sentido, que diz que a tal pessoa era fulano de tal. Isso poderia, inclusive, facilitar um assédio do lado aí das obsessões com respeito àquela pessoa, porque ela poderia ser identificada principalmente pelo plano espiritual, né? Então, muitas pessoas que reencarnam é uma forma até de não ser identificada, né? Para não correr esse risco com os inimigos do passado. Então, eu achei importante que não houvesse prova nesse sentido, porque não seria aconselhável nesse aspecto espiritual, né, Giovana? Certo. Você mencionou também o uso do DNA. Como que é trabalhada essa hipótese? Bom, foi o seguinte, um caso que foi encaminhado a mim, aqui do interior do estado de São Paulo, uma senhora, ela tinha um menino. O filho, com 7 anos, veio a falecer aqui no Hospital das Clínicas de Campinas. Ele fez uma cirurgia do coração. E depois foi brincar com o gatinho correu só um pouco, que ele correu atrás do gato e ele faleceu. Aí, durante 20 anos, essa mulher mediunicamente passou a ter contato com o filho, até o momento em que o menino não mais se manifestou mediunicamente, né? Às vezes se materializava com roupa de cowboy para ela e tal.
Aí ela procurou um centro espírita, conhecido pela entidade Pai Otávio ou então Preto Velho. E essa entidade, através do médium, disse que se ela conhecia alguma criança que havia nascido recentemente na proximidade da casa dela ou no próprio seio da família dela. Aí ela lembrou-se que tinha nascido um menino que era sobrinho neto. E essa entidade falou, olha, ele tinha alguma característica como marca de nascença e tal? Falou, olha, não tinha essa marca de nascença, mas eu me lembro que ele tinha um mamilo a mais, né? Um mamilo abaixo aqui do mamilo esquerdo. Então eu falou, olha, você vai lá e levanta a roupa da criança que você vai ver que a criança, se for o seu filho reencarnando, ele pode trazer consigo esse mamilo a mais. E aí ela levantou e ficou aturdida de ver, surpresa, que tinha aquela mamilo a mais. Essa criança foi nascendo e a partir do 1 ano e meio, quando começou a falar, ela apresentou que os cientistas, como o Dr. Ian Stevenson, o Banerjee, que era indiano, o Dr. Ian Stevenson, norte-americano, faleceu recentemente, médico psiquiatra, e o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores cientistas no mundo, pesquisou muito essa linha de memória extracerebral. O que é isso? A criança, quando começa a falar, ela tem esses lapsos de lembrança de vida passada e era a partir daí que se fazia as pesquisas. E a criança realmente apresentou essa lembrança das reminiscências da vida anterior e falou, identificou a mãe que seria... A mãe da vida pretérita. Que seria a tia-avó, né? Certo. Porque a irmã dela tinha uma filha e essa filha que teve a criança. Então, o menino era sobrinho neto. Ela falou, não, quero ir para a casa dela porque ela que é minha mãe verdadeira. Eu não quero ficar com outra você, família, né? No caso. Com a mãe, embora sendo a mãe verdadeira. Biológica dessa encarnação. Mas a criança não aceitava. Bom, então essa criança nós resolvemos fazer o DNA. Foi a partir daí que nós fizemos o DNA. E como que teve esse resultado do DNA? Porque a outra criança já havia falecido. Como que funciona isso? Perfeitamente. Como aquela criança que já havia morrido, desencarnado, nós não poderíamos tirar qualquer célula do cadáver, geralmente da ossada, que isso é um crime no código, é apenado no Código Penal como vilipêndio de cadáver, mesmo que a família manifestasse interesse e aceitasse. Então o que nós fizemos? Esse menininho da vida passada que morreu, que reencarnou no tal de Marcelo, né? Nós retiramos o sangue do irmão mais velho dele e puxamos na genética o cromossomo Y, que tem 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Como o pai de ambos eram diferentes, não poderia ser a mãe, porque aí seria o mitocondrial e logicamente que haveria o parentesco, então iria dar o mesmo, as semelhanças aí dos haplótipos, né, do DNA. Então nós pegamos o Y, que é chamado DNA genômico, é o mais comum para identificação de criminosos, para identificação de ossada, de estupro, essa coisa toda utilizada na criminalística. E utilizamos ali 17 haplótipos, né? O DNA ele é um fio, tem mais ou menos 1 metro e pouco de comprimento. E numa parte desse DNA é onde diferencia as variantes genéticas de um indivíduo para outro, que é impossível terem essa mesma assinatura no planeta. A gente vai continuar esse assunto no nosso próximo bloco. Você que nos assiste em casa, voltamos já já.